Oi, olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, sou Jane. Se for a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, ative as notificações, seja bem-vindo ou bem-vinda. Normalmente são 2 dias na semana, dia de quarta e dia de sábado, mas tem semanas que eu quero dar um presente a vocês, e eu faço um vídeo extra, coloco na segunda-feira, quando eu tenho tempo e quando eu posso gravar, né? Para os moradores da casa, eu quero deixar aqui a minha gratidão, quero registrar a minha gratidão, sempre. Gente, muito obrigada por tudo. O tópico de hoje é como fazer um narcisista miserável. Não estranhe esse vídeo, vocês sabem que eu não sou de desejar mal a ninguém, nem de fazer mal a ninguém, tá? Então não fiquem aí, vocês, né, que estão com aquele sininho da maldade na cabeça, não fica aí pensando que eu vou falar de coisa ruim, não. Vou falar de coisas éticas, tá bom? Aqui na Europa, quando você fala miserável, não é como no Brasil, não é o nosso termo. Miserável no Brasil é outra coisa, né? Mas estou falando nos termos europeus, tá? Então, como tornar ou fazer um narcisista miserável? Quem vive com narcisista passa a maior parte do tempo se sentindo derrotada ou derrotado, frustrado ou frustrada pelo narcisista em sua vida. Você vê como eles tratam as outras pessoas e como é que eles te tratam. Faz uma reflexão. O narcisista lá fora, ele é amável, ele é agradável, ele oferece bônus para as pessoas, ele oferece privilégios para as pessoas, ele quer que as pessoas participem da vida social deles, enquanto que as pessoas, os companheiros ou as companheiras, eles não dão e não fazem absolutamente nada. Sequer convida para ir ali na esquina, tá bom? Então, as pessoas ficam frustradas, porque quando vê que ele está tratando tão bem uma pessoa que não vive com ele, que não cuida deles, que não faz nada por ele, e eles estão ali, sabe, se derretendo, se oferecendo, gastando seu tempo com aquelas pessoas. E com quem cuida, com quem trata, com quem ama, com quem ora por eles não fazem nada. Eles querem mais é que se exploda. Então, isso é terrível, gente. Toda pessoa sabe o que gosta e o que não gosta no relacionamento. Mas se você vive com um ou com uma narcisista, você certamente tem mais para dizer o que não gosta. Você já se perguntou como deixar um narcisista miserável? Ou que desencadeia o medo no narcisista? Bem, só por um lembrete, já falei um, vou falar outro, só realmente para lembrar vocês, para constar, né? Tentar deixar um narcisista infeliz pode ter um prazer de curto prazo, né? Um curto período de tempo. Mas eu não recomendo você ficar focado ou focada nisso por muito tempo, porque isso inevitavelmente terá um efeito na sua saúde mental e vai baixar os seus níveis de energia. Mas, se você precisa de uma solução rápida, então eu vou aqui oferecer 12 coisas que todos os narcisistas odeiam, né? Então, é através dessas coisas que eles não gostam que você vai fazer a vida deles se tornar miserável. Não é segredo para ninguém que o narcisista se deleita em admiração, validação, bajulação, apreciação, né?
exceto os narcisistas secretos. Eles vão depender de aprovação. O narcisista, ele depende de aprovação constante para manter o seu senso de valor intrínseco, para atingir seus objetivos. Eles absorvem ou roubam a sua energia ou a energia de outras pessoas para poder eles se sentirem bem com eles mesmos. Gente, desculpa a minha voz, tá? É que eu realmente estou com dificuldade para falar. Sabe quando você tá assim com o seu coração disparado, assim, batendo forte, que você fica parecendo que tá sufocado? Eu tô assim hoje. Você já se perguntou por que que o narcisista dá tanta importância à atenção negativa? Para o narcisista, não importa a atenção, se é positiva ou negativa. Se alguém estiver dando atenção para ele, ele não se importa. Pode ser atenção negativa, para eles é a mesma coisa, entendeu? Por que isso? Porque a atenção negativa também alimenta o narcisista, tá? A negatividade ainda é atenção de qualquer forma. E isso dá um incentivo para eles continuarem praticando as coisas deles, né? Isso dá motivação para continuarem se provando. Porque narcisista ele tem que se provar o tempo todo. Na verdade, eles geralmente gostam de mais atenção negativa, porque se você ainda está incomodada ou incomodado com os crimes que os narcisistas praticam nos relacionamentos, eles podem explorar isso e aprofundar o vínculo de trauma e mantê-lo preso e enredado ou enredada. Portanto, a falta de reconhecimento é uma ameaça real para o narcisista. Para um narcisista, a indiferença é ainda mais um problema do que o ódio. Do que você sentir ódio por ele, entendeu? Então, a indiferença fere muito mais ele, dói muito mais nele, do que se você tiver com raiva ou disser que odeia eles. O narcisista prefere que você tenha uma opinião negativa sobre eles do que não ter nenhuma. Entendeu? Então, se você não tem uma opinião sobre ele, ele vai ficar chateado, ele ou ela. Os narcisistas não suportam quando alguém não está prestando atenção neles. Eles não sabem como se sentir importantes ou especiais se não forem o centro do universo ou consumir os pensamentos e o tempo de alguém. É por isso que o método tradicional, né, de pedra cinza, esse método de tratamento muitas vezes é inútil, porque a evasão completa é a melhor rota. Ou seja, contato extremamente modificado, principalmente se você compartilha filhos com essa pessoa. Esse foi o primeiro, tá? O primeiro foi ausência de reconhecimento. Ou seja, você não dá atenção, você não reconhece nada que a pessoa fala e tal, a pessoa fica lá se sentindo um miserável. A segunda forma de você tornar a vida de um narcisista miserável. Você já prestou atenção como o narcisista fala? Eles usam uma linguagem excessiva e prolixa, carregada de grandiosa emoção. Eles distorcem a realidade para encontrar sua visão do mundo e acreditam que sua verdade é sempre a verdade do mundo. Além disso, através do uso da empatia cognitiva, eu já fiz um vídeo sobre isso. Um empata, uma pessoa normal, usa a empatia emocional.
narcisista usa empatia cognitiva, tá bom? Então, eu já expliquei. Vocês procuram um vídeo aí que vocês encontram. Se eu encontrar, eu boto aqui. Então, o narcisista, ele usa empatia cognitiva. Eles passaram as suas vidas inteiras observando a linguagem emocional de outras pessoas e usando em seu proveito. Hum? Hum? Você já havia pensado nisso? Pois é. Então, o narcisista, ele finge que tem empatia emocional, mas ele não tem, a empatia dele é cognitiva. Ele passou muito tempo observando as reações emocionais das outras pessoas para poder eles usarem em proveito deles. Quando você fala em fatos, em vez de usar a emoção, eles intuitivamente entendem que tem menos vantagem. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Então, quando você estiver conversando com um narcisista, fale efetivamente e não emocionalmente. Porque se você fala emocionalmente, o narcisista vai pegar você e reduzir a pó. E se você falar efetivamente, eles entendem que não tem vantagem com você e aí eles baixam, tá? Aquela onipotência. Eles, narcisistas, odeiam quando alguém os desafia com fatos em vez de emoção. Olha que dica. Vocês estão me devendo, hein? Vocês estão me devendo. Então, mostre fatos para os narcisistas e não emoção. Aquela coisa de você ficar sofrendo. O narcisista não se importa se você sofre. Eles odeiam. Eles odeiam quando alguém os desafia com fatos. Essa resposta que o narcisista te dá, quer dizer, ele odiar quando alguém desafia eles com fato, eles geralmente retaliarão, presta atenção, com mais discussões e histeria. Nessa hora eles viram histriônicos, eles vão ter uma crise de histeria, tá? Essa resposta, porque histeria, né, uma pessoa fora de controle, é uma criança lá que cai no chão e fica lá esperneando, aquilo é uma crise de histeria, entendeu? Então, essa resposta infantil mostra que eles se sentem fora do controle. Eles tentam elevar a intensidade da conversa, lançando um acesso de raiva emocional. Eu estou dando uma aula de distúrbio de personalidade para vocês, tá? Então vocês aproveitam. Então o narcisista, quando ele vê que ele não tem escapatória, porque você está com fatos, você desafia eles com fatos, tá? Então, contra fatos não existe argumento. Então, eles tentam elevar a intensidade da conversa, lançando um acesso de raiva emocional. Tipo assim, é isso que você faz comigo, você me acaba. Aquelas coisas que narcisista faz. Então, é isso, né? No mínimo, essa dinâmica apenas destaca a imaturidade narcisista. Sua incapacidade de absorver fatos demonstra sua incompetência em abordar a maioria das interações adultas. Porque pessoas adultas, pessoas normais, tá? Pode até ter discussão, e tem, porque é saudável você discutir com uma pessoa. Mas em níveis sociais, em níveis respeitosos, em níveis saudáveis. Eles não são hábeis na linguagem. Narcisista não tem nenhum tipo de habilidade linguística, tá? Então, eles não são hábeis na linguagem dos fatos, porque estão sempre mentindo e escondendo coisas. Portanto, falar factualmente os desequilibra completamente. Hoje baixou o espírito de professor aqui.
Então vamos lá. Vamos para a terceira dinâmica para tornar a vida de um narcisista miserável. A terceira dinâmica, autoridade. Os narcisistas detestam a autoridade. Isso é porque eles se ressentem de ter que responder a ninguém além deles mesmos. Ou seja, narcisista não gosta de dar respostas às pessoas. Eles gostam de responder para eles mesmos. Mas eles gostam também que as outras pessoas deem resposta para eles. Qualquer senso de autoridade ameaça seus desejos inerentes de poder e controle. E eles enlouquecem. E aí você torna a vida deles miserável. Não é incomum que narcisistas tenham problemas no trabalho, na escola, problemas com a lei, problemas com o vizinho. Pois é, ter vizinho narcisista é uma coisa fora do normal, viu, gente? Ah, eu não quero estar falando isso. Os narcisistas da sua vida teve vários empregos, fez várias coisas. Alguns narcisistas, eles trocam de emprego, porque eles não conseguem ficar no emprego, eles não respeitam o chefe, eles não respeitam o colega, eles criam problemas, eles, sabe, o narcisista, ele mesmo estraga a vida dele, estraga os relacionamentos, estraga as famílias, estraga tudo. Então, assim, o narcisista da sua vida já teve vários empregos, eles são frequentemente repreendidos pelo seu comportamento. Embora os narcisistas possam ser considerados inteligentes, eles costumam ser considerados combativos e inadequados em ambientes profissionais. Se confrontados com seu comportamento inadequado, eles tendem a negar ou racionalizar sua parte. Claro, isso não é nenhuma surpresa, que a maioria das figuras de autoridade não gostem de trabalhar com narcisista. Os supervisores os consideram indisciplinados e irracionais. Eles não conseguem entender porque a pessoa não consegue seguir as instruções básicas sem tais reações voláteis. Porque as reações de narcisista são voláteis, né, gente? Vocês sabem disso. Vamos para a quarta dinâmica para você tornar a vida de um narcisista miserável. É dizer não. De todas as coisas que um narcisista odeia, é ouvir um não. E realmente seguir em frente. Eles se desesperam, eles não seguem em frente. Dizer não, quer dizer, para um narcisista, das coisas que o narcisista não gosta, dizer não está no topo da lista. Tem que estar no topo da lista, né? Os narcisistas estão acostumados a manipular, controlar, desviar para conseguir o que desejam. Frequentemente, eles farão de tudo para realizar essa tarefa. Eles passaram a vida inteira encantando as pessoas para atender às suas necessidades doentias. Eles nunca param para pensar sobre como seus sentimentos afetam a dinâmica. É por isso que dizer não a narcisista é igual a matá-lo. Você quer matar um narcisista, diga não para ele. Você sabe que o narcisista, ele não sabe ser flexível. Eles são pessoas inflexíveis. E quando o narcisista recebe um não, muitas vezes causa uma reação de raiva canina. Você já viu? Você já viu um cachorro louco? Eu não posso nem rir, gente. Nossa, que sensação esquisita é essa. Pois é, existe uma coisa. Por que vacina os cachorros todo ano? Por causa da raiva, tá? Que é uma doença que é transmissível ao humano.
Então, quando você diz um não a um narcisista, ele tem uma crise de raiva canina. Ele não fica apenas chateado, tá? E um narcisista com raiva canina, se ele tocar em você, você vai ter que tomar no mínimo 10 injeções na barriga, tá? Contra a raiva. O narcisista, ele vai ter essa reação de raiva. Ele vai ficar chateado, ele vai ficar furioso, porque o cão com raiva, ele fica furioso. Então, não para narcisista torna ele confuso. É tipo gaslight. Ele não faz gaslight com vocês para vocês ficarem confusos? Então, o gaslight do empata para narcisista não. Eles ficam confusos, tá? Os narcisistas não conseguem entender por que alguém diria não para eles. Ou para alguma coisa que eles fazem, ou para alguma coisa que eles disseram, para alguma coisa que eles fizeram. Eles não entendem isso. E aí deixa eles furiosos. Porque narcisista não tem empatia real. Eles não conseguem entender que deve estar acontecendo com você. Porque ele não se preocupa com você, tá? Então, dizer não para narcisista é gaslight. Então, se você quiser fazer gaslight para tornar a vida do narcisista miserável, diga não para ele. Mas não diga um único não. Diga não, não, não e não. Tá bom? Então você já sabe como tornar um narcisista miserável. Falei para você que eram coisas éticas, tá? Se alguém ficou aí todo animadinho achando que ia fazer uma coisa bem ruim, você veio no canal errado, tá bom? Que aqui eu dou técnicas e dinâmicas e formas de você lidar com esse tipo de pessoas que têm problemas mentais, que têm ignorantes, né? Que eu chamo de obnóxios. Pessoas tóxicas, pessoas difíceis. Eu dou dinâmicas e técnicas que são usadas na psicologia. Porque o que é psicologia, né? A quinta dinâmica para você tornar a vida de um narcisista miserável ou tornar um narcisista miserável. Consequências de implementação. O que é isso? Consequências de implementação. Então, você vai fazer uma coisa que vai ter consequência. Você já tentou estabelecer limite com o narcisista? Já, né? Correu bem? Não. Quando você tenta estabelecer limite com o narcisista, ou implementar limites, eles reagem de 3 maneiras. Existem 3 formas de reação do narcisista quando você estabelece um limite. A primeira reação narcisista quando você impõe limite é dispensar você por completo e fazer gaslight com seus sentimentos, reconhecendo o seu erro, prometendo mudar e depois não fazer nada absolutamente para mudar. O nome disso? Gaslight. Dizer que vai fazer uma coisa e não faz, tá bom? Prometer, dizer não. Narcisista, ele não diz, ele promete, tá bom? A segunda maneira que o narcisista reage à sua implantação de limite é reagir com raiva intensa, ameaças e até violência física. Por isso, tenha cuidado. Os narcisistas não podem aceitar quaisquer consequências reais. Eles não conseguem ver quando estão errados. Eles não conseguem entender por que alguém poderia pensar que eles estão errados. E mesmo se o narcisista entendesse isso, ele simplesmente não se importaria, não ia estar nem aí, entendeu? No resultado, eles tendem a reagir desproporcionalmente aos limites e conversas sérias
como um meio de intimidá-lo e forçá-lo a obedecer. Pausa para reflexão, né? Eles tentam reagir desproporcionalmente aos limites e conversas sérias como um meio de intimidá-lo e forçá-lo a obedecer. Então, você já está sabendo. Infelizmente, muitas pessoas simplesmente desistem de tentar implementar os limites com o narcisista por causa das consequências, porque querem evitar um conflito potencial. Gente, qualquer reação sua com o narcisista vai ter conflito. Você vai colidir, não tem jeito, entendeu? Eles se rendem e destacam, eles se rendem e descartam seus sentimentos. Quantas vezes você evitou definir um limite com seu ou sua narcisista? Porque você não consegue suportar a maneira como ele reage, ele ou ela reage. Se você for se importar com as reações do narcisista, você nunca vai ter o seu espaço da sua vida no seu relacionamento com um narcisista, com uma narcisista. Porque você é uma pessoa invisível na vida dessas pessoas. Você só serve para sexo e fazer as coisas para eles, tá bom? Só para isso que você serve. Somente para isso. Para dar prazer. Seja na cama, ou seja na mesa, ou seja social. A sexta dinâmica. Perder em qualquer coisa. Você já observou crianças jogando videogame ou qualquer outro joguinho e eles perderam? Você já observou a reação? Tem uns que jogam aquele, como é que chama? Ah, joga o que tiver na mão, arremessa para lá, chora. Tem uns que vão até lá pedir socorro ao pai ou à mãe, né? Criança, tô falando, criança reage dessa forma quando eles perdem um joguinho, né? Você provavelmente já testemunhou alguma birra infantil, né? Aquela coisa dramática, porque criança faz drama, né? Para poder manipular os pais, tá? Então, se você já viu uma cena dessa, se você já teve uma cena dessa dentro de sua casa, se você tem filhos ou sobrinhos, você já deve ter visto, né? Então, em caso afirmativo, você provavelmente testemunhou muitos comportamentos de trapaças e reações dramáticas do narcisista quando perde alguma coisa. Isso é aceitável quando você tem uma criança de 3 anos, 5 anos, 7 anos. Você pode até aceitar esse comportamento, né? Mas o que acontece quando uma pessoa adulta, ou que diz que é adulta, né, se acha no pleno direito de criar uma peça teatral porque perdeu alguma coisa? Os narcisistas, eles podem parecer crianças, mas não são, tá? Eu já vou logo dizendo que não são, no sentido de que eles tendem a ser perdedores
extremamente ressentidos e doloridos. Ai, gente, eu queria fazer esse vídeo de uma forma tão leve, mas não dá, tá? Os narcisistas, eles lutam para aceitar a derrota. Eles lutam, eles se desesperam, mas eles não aceitam. E também eles tendem a atacar. Isso acontece, viu? Alguns cenários podem ocorrer quando o narcisista perde alguma coisa, né? Quando ele perde o controle sobre você, quando ele perde para você, né? Quando você desmascara eles. Então, assim, quando ele perde alguma coisa, ele tem essas reações. Essas reações de criança birrenta, né? Eles proclamam repetidamente que você ou a pessoa que fez ele perder alguma coisa é incompetente. Eles não admitem que a incompetência é deles. Eles tentam difamar e humilhar o vencedor. Eles fingem que não se importam em outra pessoa vencer. Fingem, porque eles estão ali magoados, ressentidos, se sentindo humilhado, inferior. Eles fingem que deixa a outra pessoa subir, né, lá no pódio, ou eles fingem que deixa a pessoa assumir os holofotes. Eles se recusam a aceitar que perderam e agem desajeitadamente, como se fossem os verdadeiros vencedores. Você pode até ter experimentado isso ao ouvir, depois de deixá-los, que eles contaram a todos que foram eles que ganharam, mas que deixou o outro levar o prêmio. Gente, eu estou falando aqui de analogia, tá? É preciso ter coragem para você aplicar essas dinâmicas que eu estou ensinando hoje. Então vamos lá. A sétima, humilhação pública. Por serem perdedores feridos e doloridos, os narcisistas não conseguem lidar com a humilhação pública, real ou percebida, tá? Eles simplesmente não podem tolerar a ameaça de fracasso. Para eles, a humilhação pública é uma forma definitiva de derrota. Nós estamos na sétima semana, né? Dessa confusão aí de Johnny Depp com aquela senhora lá, ex-esposa dele. Por quê? Porque ele não se viu derrotado. Então, ele esperou 6 anos para juntar provas, né? Se bem que eu acho que esse julgamento aí fugiu do propósito inicial, porque está sendo uma lavação de roupa suja, uma baixaria, está sendo baixaria mesmo, né? Que a gente chama no Brasil de baixaria, então esse julgamento está sendo uma baixaria. Não precisava chegar a tanto, né? Mas você vê que esses famosos, eles têm tanta coisa podre embaixo do tapete, né? Vocês se lembram que eu fiz o vídeo? O que tem por trás de relacionamentos destrutivos? E algumas pessoas vieram no privado dizer assim: ah, Jane, mas você falou que não tem anjo nessa história. Claro que não tem anjo nessa história. Ele também não foi nada bonzinho, não, tá? E, aliás, ele também não disse isso. Ele apenas colocou ela na justiça por difamação, por causa de um post que ela fez. Mas ele não falou que ele era santo. O povo é que está querendo santificá-lo. Mas ele não é nenhum santo. E ontem todo mundo viu as coisas que ele fez, né?
usou muita droga, muito álcool, droga pesada, pegou a vida financeira dele e jogou no ralo, ofendeu pessoas, descartou pessoas, fez um monte de miséria, né? Ele também não é nem um santo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos. Quem tem medo de humilhação pública se esconde. E o narcisista, ele passa o tempo todo se escondendo, porque ele tem medo da humilhação pública. Ele não consegue enfrentar essas coisas. Todos nós sabemos que o narcisista tem egos incrivelmente frágeis. Quando eles acreditam que alguém está zombando deles, e se eles não são considerados especialistas ou autoridade em um ambiente público, isso sacode a sua mortal existência, né? Como resultado, eles farão qualquer coisa para proteger o seu ego frágil. Algumas respostas nesse momento que você expô-lo, né? Que você vai expor ele ou ela, você terá algumas dessas respostas. Eles vão lhe ameaçar de todas as formas possíveis e imagináveis, com forte carga emocional. Ele vai tentar superar o público ligando-os, tá? Gritando e gritando. Eles podem fugir, ter uma reação de fuga com uma raiva canina, uma raiva óbvia. Eles podem também rir em público apenas para atacar mais tarde seus entes queridos, inventando mentiras sobre você, mentiras sobre outras pessoas, porque eles são um verdadeiro especialista em mentira, né? A pessoa é um mentiroso ou uma mentirosa patológica. Isso faz parte do distúrbio. Mentir é um distúrbio, vocês sabem disso, né? A pessoa distorce a realidade, né? Vamos para a 8ª dinâmica. Esse vídeo é grande, viu, gente? Porque 12 dinâmicas não é fácil, né? Eu devia dividir no meio, mas eu vou dar logo tudo de vez. Expectativas de compromisso. A maioria dos narcisistas odeiam se comprometer. Para eles, é mesmo que a morte. Eles são terríveis em comprometimento. Embora eles acreditem que merecem todos os sentidos de lealdade, eles geralmente não a fornecem sozinhos. Quando eles se relacionam, eles não consideram as necessidades das outras pessoas. Eles estão apenas respondendo por suas próprias emoções, impulsos e desejos. Infelizmente, muitos parceiros apaixonados, né, mantêm esperanças melancólicas sobre a mudança do seu ou da sua narcisista. Eles ouvem como o narcisista os elogiam e os adora. Eles se agarram a promessas fugazes de que desta vez o narcisista vai fazer diferente. Vai pensando, vai pensando. No entanto, o narcisista ou a narcisista dita todas as regras. Eles decidem o que querem fazer e o fazem quando querem. Entenderam agora? Que você não tem vida própria, você é uma ameba. Que o narcisista faz o que quer, quando quer, na hora que quer, do jeito que quer. Portanto, eles podem quebrar e alterar as regras da maneira que lhe for mais conveniente. Porque isso só parte de pessoas desrespeitosas. Então, não crie expectativas de compromisso. Narcisista não se compromete com ninguém. Então, a dinâmica é: não crie expectativa.
Não espere nada deles. A gente só dá aquilo que a gente tem. E narcisista não tem nada para dar a ninguém. A não ser controle, manipulação, desprezo, descarte, joga na lata do reciclado, vai buscar, faz de você bola, fica chutando, faz de você tapete, passa por cima, diminui a sua, o seu valor, né? Porque para narcisista ninguém tem valor, só ele. A nona dinâmica é vulnerabilidade e expressão emocional. Os narcisistas, eles costumam usar empatia cognitiva para fingir interesse nas emoções das outras pessoas. Principalmente quando a pessoa está em público, né? Aí ele quer ser generoso, quer ser... como é que eu posso dizer? Quer ser voluntário, entendeu? Quer ser voluntário, quer ser da Cruz Vermelha. Está ali sempre ajudando, aconselhando, né? Dando opiniões, coisas importantes que realmente, para quem está fora, para quem vive fora, para quem está da porta para fora, narcisista é a melhor pessoa da face da Terra. Mas, para aquela pessoa que ele divide a cama, eu sei. Então, eles costumam usar a empatia cognitiva para fingir interesse nas emoções das outras pessoas, não nas suas. Preste bem atenção. Empatia real e emocional significa nos colocar no lugar da outra pessoa. Assumimos os sentimentos e as experiências das outras pessoas. Nos comovemos com os problemas e os sofrimentos do outro. Assim como nos comovemos com as alegrias e o sucesso dos outros. A empatia cognitiva, por outro lado, é muito mais insidiosa e manipuladora. Então tenham cuidado, presta atenção. Eu vou dar aqui um exemplo. Pense em um vendedor sedento com aquela sede de dinheiro, que se aproveita da sua ambivalência quando você vai comprar alguma coisa. Pense em um empreiteiro que convence você que você precisa utilizar os serviços dele quando você apenas o chamou para fazer uma avaliação. Isso é empatia cognitiva. Eles usam para tirar proveito. Empatia cognitiva significa explorar explorar os sentimentos e as emoções profundas de alguém. Essa tática requer uma conexão inicial. Os narcisistas, eles usam a empatia cognitiva para entrar na sua vulnerabilidade. Eles estabelecem esse senso de confiança e harmonia usando falsa bondade e falsa compaixão. Ao mesmo tempo, eles detestam, odeiam a vulnerabilidade e a expressão emocional. Olhe, vocês prestaram atenção no que eu acabei de dizer? Os narcisistas usam a empatia cognitiva para entrar na sua vulnerabilidade. Eles estabelecem um senso de confiança, harmonia, usando falsa bondade e falsa compaixão. Ao mesmo tempo, observem, eles detestam a vulnerabilidade e a expressão emocional.
Vocês observaram? Subiu o sangue agora, tá? Um policial da Polícia Secreta, um investigador, um detetive, uma pessoa que trabalha nessas coisas, um juiz, passa anos e anos e anos e anos estudando, passa o resto da vida estudando depois que se forma, para entender certas coisas. E o narcisista, como é que ele sabe essas coisas? Como é que ele sabe usar essas coisas? Se a pessoa não usou, não estudou nenhuma dessas profissões. É uma coisa para a gente estudar. É por isso que a gente estuda comportamento e personalidade. Eles percebem isso como um sinal de fraqueza, ou seja, expressar vulnerabilidade ou emoção, para eles, significa sinal de fraqueza. Portanto, eles usam para tirar vantagem de você quando suas defesas estão baixas. Então, quantos amigos o seu narcisista tem? Amigos. Amigos é uma coisa, tá? E andar em grupo é outra totalmente diferente. Quantos amigos o seu narcisista tem? O seu ou a sua? Provavelmente muito poucos, né? Normalmente, os narcisistas consideram amigos as pessoas que validam eles, que validam seu comportamento narciso. Vou te mandar outra pergunta. Com que frequência você ouve seu narcisista reclamar de outras pessoas? Mais vezes do que você pode contar, né? Provavelmente isso porque uma única transgressão, preste atenção, muitas vezes resulta em ressentimento para toda a vida. Ou seja, um amigo de um narcisista, ele não pode falhar uma única vez. E você, como esposa ou como esposo, também não pode falhar uma única vez. Eles passam a vida falhando, mas eles pensam que estão certos. Quando você falha uma única vez, o narcisista vai ficar ressentido ou ressentida com você para o resto da vida. Eles não conhecem a palavra perdão. Eles não conhecem o significado de perdão. Eles não conhecem o significado de desculpa. Eles não conhecem quando você reconhece que errou. Então, para eles, você é uma pessoa podre, né? Porque você errou. Um erro, o único erro que você comete para um narcisista, seja ele seu amigo, seja ele seu esposo ou sua esposa, mancha toda a sua reputação. Você pode ser a pessoa mais competente, você pode ser a pessoa mais amorosa, você pode ser a pessoa mais cuidadosa, você pode ser uma esposa impecável. Você pode ser a amante perfeita ou perfeito. Você pode ser o melhor marido da face da terra. Um erro seu, um único erro, por menor que seja, que uma pessoa normal nem considera erro. O narcisista jamais o perdoará. Ele vai manchar sua reputação para o resto da vida. Os narcisistas, eles lutam para se dar bem com qualquer pessoa que não se enquadre em sua visão de mundo falsificada. Eles não suportam ser desafiados. Eles não suportam, eles odeiam
Eles não podem tolerar a ideia de que outras pessoas podem saber mais do que eles. É ou não é uma pessoa doente? Se eles forem narcisistas cerebrais, eles estarão convencidos de que são únicos e só devem ser associados a outros indivíduos especiais ou de um alto status. Na verdade, quando confrontados com qualquer coisa que contradiga seu senso de estrutura divina, tá? Ou de estatura divina, você pode apostar que a reação do narcisista será explosiva e maliciosa. Então, corre, fica longe, sai de perto. Portanto, os narcisistas não podem tolerar pessoas que realmente vivem na realidade, porque o mundo deles é um palco de teatro. Eles encenam o tempo inteiro. Por isso, aquela analogia à máscara, que eles usam máscara. Porque um ator de teatro, principalmente de teatro, né, eles usam caracteres. O narcisista também usa, embora ele não seja ator de teatro. É por isso que você raramente vê pessoas com limites fortes tolerando o narcisista por muito tempo. Porque se você é uma pessoa que sabe exatamente o que significa limite, se você é uma pessoa que respeita o limite do outro, você não vive pouco tempo com o narcisista, você não aguenta. Ele vai quebrar os seus limites uma vez, duas vezes. O narcisista, ele se acha no direito de entrar no quarto dos filhos sem bater na porta. Como se os filhos fossem propriedade exclusiva dele. Tem narcisista que controla até o banho das pessoas. Pessoas que têm limites fortes, eles não vivem muito tempo com o narcisista. Eles reconhecem que os narcisistas não podem fornecer respeito mútuo, conexão de amor mútua. Então, quando você reconhece isso, que você ama uma pessoa, mas aquela pessoa não tem para te oferecer a mesma intensidade de amor, aquela pessoa não tem como te oferecer o mesmo respeito que você entrega para ela, pessoas que têm limites, elas caem fora, elas vão embora. Elas vão chorar, vão espernear, vão se desesperar. E quando a gente ama uma pessoa, né, pra gente deixar, às vezes dói como o quê? Para 11ª dinâmica. Use a sua própria clareza. O que eu vou dizer aqui agora é tão bizarro, mas tão bizarro, que muita gente não vai acreditar. Mas eu acho que eu construí a minha imagem dentro da seriedade. Eu brinco, eu dou risada, eu faço piada, eu levo mais para o lado da brincadeira certas coisas, para não, para que vocês não fiquem tão enlouquecidos mais do que vocês já estão, para que vocês não fiquem mais traumatizados mais do que vocês não estão. Tudo que eu falo, absolutamente falo, sobre distúrbio de personalidade narcisista, eu estou falando sério. Tudo que eu falo já foi pesquisado, testado, em algumas pessoas tratadas. São milhares e milhares de depoimentos, não só para mim, mas para todos os profissionais do mundo inteiro e os pesquisadores. O que eu vou falar aqui é muito sério. Narcisistas, eles odeiam
no sentido da palavra ódio, então você pode tornar a vida do narcisista miserável falando do seu passado, lembrando o quanto você foi feliz antes de conhecê-lo. Vai destruir a pessoa. Mas, por favor, tenha responsabilidade com sua vida. Você não vai fazer isso com um narcisista violento. Aquele que gosta de agredir, principalmente as mulheres, né? Aqueles homens machistas que gostam de agredir mulher. Só faça isso se o seu narcisista não for violento físico. Porque você vai destruir ele. Lembrar do seu passado. E se for em público, melhor ainda, você contar para seus amigos como você era feliz antes de conhecer essa pessoa. Como você vivia uma vida normal. Como você tinha liberdade de ter amigos, de estar com os parentes, de viajar, de passear, de comprar as coisas que você gosta, de comer as coisas que você gosta, de viver na casa que você gosta. Isso vai tornar eles miseráveis. O narcisista, ele odeia a ideia de que você se lembre da vida que você teve antes de conhecê-lo. Gente, isso é uma das coisas mais bizarras e anormal e doentia e perigosa. Alguém que odeia uma vida que você teve antes dela. A pessoa quer tomar posse da sua vida, como se você tivesse nascido única e exclusivamente para viver esse terror junto com aquela pessoa. Olha até onde chega a insanidade de uma pessoa dessa. Então, o narcisista odeia a ideia de que você se lembre, que você possa se lembrar da vida que você teve antes de conhecê-los. Essa preocupação é um dos maiores medos do narcisista. Vocês ignoram esse show aí teatral, tá? E eles se envolverão em muitas táticas de manipulação para evitar que isso se manifeste na sua mente, a lembrança do seu passado. Os narcisistas usam bombas de amor, né? O love bomb, para mantê-lo capturado, capturada e intrigada. Eles vão conquistá-los com seus charmes, inteligência, empatia cognitiva. Eles vão fazer você se sentir especial de maneiras que você nunca se sentiu antes. Tudo por meio do uso da empatia cognitiva, é claro, né, gente? Mas os narcisistas nunca vão querer que você pense por si mesmo. Se você começar a fazer isso, eles vão reagir. Eles vão tentar quebrá-lo pelo meio, vão tentar sabotá-lo. Eles vão fazer você duvidar da sua capacidade e questionar os seus motivos. Vocês estão prestando atenção que eu estou falando de uma coisa tão profunda e tão perigosa e tão bizarra ao mesmo tempo? Gente, eu falando sobre isso me dá vontade de chorar, sabia? Porque eu sou emotiva mesmo, então me dá vontade de chorar. Principalmente hoje. Hoje eu tô à flor da pele. Alguém. Isso é uma coisa tão insana, mas tão insana, tão insana. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso que eu acabei de falar. Nessa 11ª
dinâmica narcisista. Os narcisistas odeiam mudanças, principalmente quando elas estão fora do controle deles. Quando você se casa, quando você vive junto, quando você tem um relacionamento com um narcisista, mesmo que não viva junto, você permanece em um padrão de derrota, cheio de ressentimento e frustração. Então pensa numa coisa, você merece coisa melhor do que andar em um trem desgovernado, que o narcisista é um trem desgovernado. Você merece liberdade, você merece sorrir, você merece ser feliz, você merece respirar. Então, quando você escolhe a si mesmo, opta por remover a si mesmo desse abuso, você escolhe viver sua vida sem precisar pisar em ovos todos os dias. Você merece se concentrar na sua cura. Uma vez que você entende como tornar um narcisista miserável, você começou a se curar. Se você está tentando deixar um relacionamento tóxico, eu quero que você preste atenção nessas coisas que eu falei hoje. O que eu posso dizer a vocês? Por mais horrível e incapacitante que pareça no começo, porque vai ser difícil, recomeçar é sempre difícil, em qualquer situação, né, gente? Não é só porque você deixou um narcisista. Qualquer recomeço é difícil. É difícil, é difícil, é difícil. Principalmente para pessoas que já estão com uma certa idade. Eu quero dizer também que o nosso corpo e a nossa mente têm uma sabedoria infinita. Eles sabem se curar. Se você criar as condições que eles possam fazer isso. Então dê essa oportunidade para sua mente e para seu corpo. Trabalhando com você mesmo. Tentando regular seu sistema nervoso. Entendendo que essa pessoa não vai mudar. Entendendo que essa pessoa tem um problema. Vai doer, vai doer. Vai chorar, vai chorar. Então, cure suas feridas, alterando suas características que o deixaram vulnerável ao abuso narcisista. Se você não mudar essas características de baixar a cabeça, de não impor limite, de aceitar sem questionar, de se deixar se desrespeitar, de não ter opinião própria, você nunca vai se curar. E você também nunca vai desfrutar de uma vida digna. Existem tantas pessoas como você que se posicionaram contra seus agressores e essas pessoas experimentaram o gosto de viver uma vida leve, de viver uma vida saudável. E esse gosto da liberdade é doce demais para voltar para a vida que você tinha com o narcisista. Então, quando você experimentar esse sabor, esse perfume que se chama liberdade,
liberdade de ser respeitado, liberdade de ser amado, liberdade de dar opinião, liberdade de poder trabalhar, liberdade de escolher sua profissão, liberdade de escolher seus amigos, liberdade de conviver com sua família. Quando você experimentar esse doce, esse perfume, esse sabor maravilhoso, que é chamado dignidade, você nunca mais vai querer voltar para o inferno. Isso eu garanto. Então, para desfrutar de tudo isso, só depende única e exclusivamente de você. Porque a vida é sua. E é você quem determina e quem escolhe o que é melhor para você. Se você quer permanecer, permaneça consciente. Essa pessoa, chamada narcisista ou chamada tóxica, não mudará. Não é porque eles querem, é porque eles não podem. Então, se você fizer essa escolha, faça consciente de que você não desfrutará de uma vida digna, decente, suave, leve, que você não saberá o sabor de decidir por si mesmo. Então, eu só posso desejar boa sorte. Mas se você escolher esse outro lado, me convide para tomar champanhe. Eu vou adorar. E reze pela minha saúde, tá bom? Que eu também vou adorar e vou precisar. Gente, por favor. Eu me desgasto tanto para fazer esses vídeos. Eu estudo tanto, eu pesquiso tanto, eu levanto de madrugada, eu passo horas, dias, meses estudando, fazendo curso. Todo o meu dinheiro eu invisto em conhecimento. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês dêem valor. Mas se vocês não derem, se vocês não aproveitarem, não é responsabilidade minha. Eu não posso ser responsável pela felicidade de ninguém, só pela minha mesmo. Tá bom? Então, tchau, fica com Deus. Beijo de gratidão.